Para já, como é que a inteligência artificial vai transformar o setor dos média? Como é que vai ser? Peço o vosso aplauso para a Isabel Rodrigues, da Média Livre, e também Joana Cabral, da Média Capital. Muito obrigado. Não sei se vocês acompanharam algumas notícias nos últimos tempos. Eu fiquei muito impressionado. Eu creio que ela se chama Alba. A Alba tem uma conta de Instagram com cerca de 10 mil seguidores. A Alba é apresentadora de um reality show em Espanha. A Alba esteve há pouco tempo a fazer compras em Milão, que é um bom sítio para se fazer compras. A Alba também esteve na praia a passar férias com amigos. Se passarem pela conta de Instagram dela é impressionante. A Alba é uma apresentadora de televisão criada pela inteligência artificial. E há pouco também conversávamos aqui um bocadinho no warm-up e também sabemos também que há projetos também de rádio que estão a ser construídos em que apenas um diretor, um locutor pode transformar a sua voz de várias formas e criar 7 ou 8 locutores e ter uma emissão contínua 24 horas. É, de facto, impressionante. Joana e Isabel, se virmos uma reportagem em televisão, ou numa revista, ou num jornal, ou até no digital, é uma reportagem, não sei se vocês têm percebido, é uma reportagem clássica, que é quais as profissões que vão ser potenciadas e quais as profissões estão em risco pela inteligência artificial. E há uma delas que aparece sempre, que é a do jornalista. Isabel, é mesmo assim? A profissão está mesmo... Não. Okay. Não. Ótimo. Nós falámos e desgraçadamente para o painel estamos alinhadas, que era muito melhor que estivéssemos em desacordo e seria muito mais animado. Não. A do jornalista seguramente não estará, porque ao jornalista cabe um trabalho principal que tu conheces bem, que é o de fazer perguntas. E, portanto, esta capacidade de fazer perguntas é inerente ao facto de jornalista. A inteligência artificial também não vai para o terreno. A inteligência artificial processa factos e processa dados e processa conhecimento. Portanto, o ir para o terreno estará sempre reservado aos jornalistas. Eu vou tentar dar respostas curtas, porque quando o André me disse 20 minutos para falar sobre IA e média, com o Ricardo e agora com a Joana, nem o ChatGPT consegue fazer isso, mas pronto, para mim não, Joana. Não, também acho que não. Agora, eu acho que estamos a falar sempre muito no futuro, mas falando aqui um bocadinho daquilo que é o presente, e para tranquilizar, porque acho que existe sempre esse medo, acho que aquilo em que nós estamos a usar, sobretudo a inteligência artificial hoje em dia nas nossas redações, tem muito mais a ver com a substituição de trabalhos que eram trabalhos repetitivos e que podem realmente ser feitos com muita eficácia pelas máquinas, por assim dizer. Também é importante salientarmos aqui que esse trabalho das máquinas nunca vai significar que não haja um olho humano sobre as coisas. Portanto, essa ideia de que as máquinas vão trabalhar sozinhas e tudo mais, não é exatamente aquilo que se passa. Pelo contrário, o algoritmo é uma ferramenta que nós usamos a nosso favor, é um braço extra que nós temos, mas estamos ainda muito distantes. Eu obviamente não posso aqui adivinhar o futuro, acho que o futuro nos surpreende sempre, mas neste momento não é de todo a realidade. Portanto, essa curadoria humana existe, aquilo que nós temos que ver é a inteligência artificial como um extra que nós temos, e qualquer coisa que potencia, que nos permite sermos mais rápidos, mas que nunca, neste momento, não nos substitui de todo. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Claro. Não só mais rápidos, como acrescentar layers de conteúdo a partir de um conteúdo base que é desenvolvido por humanos. O Clarim lançou um assistente virtual que se chama Walter AI, que foi um projeto desenvolvido que é algo super importante nesta quarta revolução digital, que é a questão da colaboração, de nós ganharmos conhecimento, nomeadamente recorrendo a polos de informação como as universidades. Portanto, eles fizeram um projeto com uma universidade e lançaram este Walter. E vale a pena ir ver a reportagem que eles fizeram sobre o último
terremoto que atingiu o Japão, porque eles partem da base de uma notícia desenvolvida pelos jornalistas e acrescentam layers de informação extraída do texto. Portanto, constroem um conteúdo adicional que é uma cronologia, outro conteúdo adicional que são as facts, outro conteúdo adicional que é um glossário. Mas a base parte de conteúdo desenvolvido por um jornalista ou por um grupo de jornalistas. E, portanto, é estas ferramentas que nos vão trazer valor a esta atividade de jornalismo e de mídia. Por exemplo, nessa situação, no acompanhamento ao minuto de uma notícia de última hora de um terremoto, haver uma ferramenta em que a inteligência artificial já tem acesso à informação para que depois, nessa última hora, para alimentar a emissão, se peça essa máquina, coloca-me aí quais os últimos 10 grandes terremotos com magnitude superior a 6 pontos para alimentar a emissão. É isso que a Isabel está a dizer? E não só, mesmo a partir da peça base, portanto, ele está a extrair a cronologia e está a construir, até do ponto de vista do layout, as mesmas peças de informação para serem consumidas em alturas diferentes e de forma diferente, quer seja em áudio porque vais a conduzir, quer seja num formato mais lean back porque estás no fim do dia e, portanto, tens tempo para ver formatos mais long format, mas sempre com esta base humana. Estas ferramentas de inteligência artificial que nós usamos também na redação, mas não só, no negócio, na parte do negócio é fundamental também. E, portanto, tudo tem a ver com análises preditivas, de churn, nas questões técnicas, para limpar HTML, vocês também usarão, com toda a certeza, construção de imagens. Portanto, como a Joana dizia, isto é uma ferramenta auxiliar, mas o homem e a máquina vão continuar, tanto quanto eu. Existir. Joana, e a gestão do tempo é uma coisa tão importante nas nossas vidas, e como é que uma ferramenta desta dimensão pode ajudar o jornalista ou o produtor de conteúdo a ganhar tempo e a ser libertado para outras funções editoriais? Sim. Existe sempre esse receio, não é? Como que abordámos aqui nesta questão anterior, de até que ponto é que a máquina nos vai substituir ou vai ser melhor do que nós. Uma coisa que eu acho que é importante é que, hoje em dia, a forma como nós construímos os conteúdos digitais e como os distribuímos não é passível de ser feita por humanos, a não ser que estejamos aqui todos riquíssimos e preparados para ter redações com centenas de pessoas. Não é possível. É muito trabalho. Se nós pensarmos em 2008, se calhar nós escrevíamos um texto, colocávamos uma foto e punhamos no Facebook, vamos supor. Hoje em dia não tem nada a ver com isso. Hoje em dia, quando se pede para se construir uma peça de conteúdo, estamos a pedir que essa peça de conteúdo tenha fotografias, vídeos, hiperlinks, que tenha artigos relacionados, que seja distribuída no Facebook, no Instagram, como a Isabel estava a dizer e muito bem, para formas de consumo diferenciado, não é? A forma como eu estou a distribuir no Facebook é diferente da forma como eu vou fazer no Instagram. E, portanto, há uma série de tarefas aqui que não é possível serem feitas apenas por humanos. Estamos a falar até de cortes de vídeo, a quantidade de vídeo que hoje em dia nós distribuímos, por exemplo, nas nossas plataformas. E, portanto, nesse sentido, e aquilo que está a acontecer é precisamente nós tentarmos evitar que as equipas fiquem presas nesse tipo de trabalhos mais repetitivos e menos criativos e libertá-las para coisas em que elas realmente são muito melhores do que a inteligência artificial, para a criatividade, para trazerem formatos novos, para pensarem de uma forma mais disruptiva na forma como nós gerimos o nosso negócio. E outra coisa que é muito importante aqui, porque é que nós estamos tão preocupados com esta questão de garantir que distribuímos o nosso conteúdo e que o nosso conteúdo é bom? Porque, em última análise, estas ferramentas permitem também que o facto de nós distribuirmos este conteúdo da forma certa, isto vai chegar ao utilizador certo. Ao chegar ao utilizador certo, nós temos um engagement muito melhor. E isso, em última análise, vai fazer com que o nosso negócio seja mais rentável. Portanto, ou seja, isto as coisas não estão dissociadas e estão todas ligadas. Nós precisamos de que o nosso produto seja bem construído, bem distribuído, que chegue às pessoas certas e que depois possa ser rentável. Portanto, o futuro dos mídia não deve ter medo destas ferramentas, deve perceber de que forma é que elas nos podem aqui ajudar a chegarmos aos nossos objetivos, que são muito exigentes.
ao reverso da medalha, não é? Porque estes modelos de LLM alimentam-se de informação. Portanto, estima-se que, hoje em dia, 30% da informação que é processada nestes modelos de inteligência artificial tenha tido origem na informação produzida pelos meios, sobre a qual os meios receberam 0. Portanto, a questão do copyright, e há pouco falava-se onde é que começa a arte e acaba a produção mecanizada, tem muito também a ver com aquilo que é a nossa atividade. Portanto, há vários movimentos, como sabes, há grupos de jornais que optaram por processar, por exemplo, a OpenAI, outros chegaram a acordo e estão a licenciar os seus conteúdos. De facto, nós temos um problema, em Portugal temos um problema terrível de escala, e quando a questão tecnológica se torna tão predominante no negócio, a escala é tramada para a competitividade e para a rapidez. Lembremos só que para chegarmos aos 50 milhões de utilizadores, a televisão demorou 38 anos. Para chegar aos 50 milhões de utilizadores, o ChatGPT demorou 1 mês e o Threads demorou 4 dias. 4 dias. E, portanto, isto hoje é tão rápido que, mesmo que nós quiséssemos não utilizar, dispensar a tecnologia, nunca seríamos competitivos se não o fizéssemos. Esta questão que a Isabel coloca é muito interessante do copyright, dos direitos de autor, e eu estava aqui a imaginar um cenário que é onde é que começa e onde é que acaba. Quando nós introduzimos informação à máquina e depois essa máquina vai partilhar essa informação a quem lhe fizer perguntas, onde é que ficam os direitos de autor? Os direitos de autor já não pertencem à pessoa que introduziu a informação inicialmente, não é? Ou seja, a dada altura perdemos o resto, não é? Sim, e isso vai ter que ser um passo que vai ter que ser dado, vai ter que ser uma pressão feita pelo lado dos publishers e vai ter que ser algo que vai ter que ser pressionado junto das tecnológicas. Eu estive numa conferência da Microsoft. A Microsoft tem eu sou da Média Capital, eu trabalho na Média Capital, mas trabalhei muitos anos também na Microsoft na área de mídia. E estive numa conferência na Microsoft em novembro, em que eles abordavam precisamente isso e a preocupação que eles tinham. Não sei agora até que ponto será uma verdadeira preocupação, mas houve muita pressão. Eles trabalham muito com publishers e as pessoas que estavam na sala estavam a dizer: vocês estão a usar os nossos conteúdos para fazer machine learning, não é? Portanto, porque o algoritmo não sabe nada que não sejamos nós, obviamente, que estamos a ensinar. Portanto, essa pressão terá que existir da forma como já existiram no passado aqueles processos com o Facebook e com o Google, exatamente sobre distribuição também de conteúdos. Mas isso vai ter que ser um caminho que será longo. Eu acho que eventualmente haverá bons resultados, mas não sei se compensarão. Há uma frase muito conhecida, é: quando não pagamos pelo produto, nós somos o produto. E essa consciência que todos temos que ter, não é? Quando usamos estas ferramentas, não estamos a pagar, mas na realidade estamos a dar aquilo que é o que mais temos de valioso, que é a nossa informação, os nossos dados, o nosso conhecimento. E pegando também um bocadinho daquilo que o Rogério estava a dizer, a questão da capacidade de tratamento, processamento desta informação toda é uma questão fundamental, que ainda está longe começa agora a ser interessada, mas é algo que, de facto, precisamos de tratar muito rapidamente, e já agora que não seja a europeia regulando o que nos, mais uma vez, atirará para a causa do resto do mundo, como em outras situações. Portanto, este equilíbrio entre, sim, temos que proteger os dados, temos que proteger uma série de coisas, mas temos que ser competitivos, senão seremos um museu. Não é? Esta regulação agora definida pela União Europeia não foi um bom... Assim, Portugal demorou, relativamente aos direitos, à proteção, à transposição da diretiva digital, fomos, penso que o último ou o penúltimo país a fazer a transposição. Portanto, nós não temos tradição de sermos céleres na transposição. Mas, de facto, mais uma vez, nós somos vítimas da nossa pequenez também, não é? Portanto, não sei, isso não... Tentando ver aqui o copo bem cheio, acho que pelo menos lá está, esse esforço de regulamentação que tem existido
demonstra que existe essa preocupação e essa vigilância. Agora, são questões sempre complexas e também porque a tecnologia evolui de uma forma muito rápida. Claro. E é realmente um território novo, portanto, acho que nós também temos que ser aqui generosos connosco e com o contexto em geral e percebemos que estamos todos aqui um bocadinho a palpar terreno. Existindo essa vontade de regulamentar, acho que existe aqui alguma forma, vontade de proteger certos direitos e certas garantias. Pode às vezes ser certo ou pode não ser, mas isso, eu acho que é difícil também vermos às vezes Ou seja, primeiro viver o momento, aquela experiência e depois encontrar uma estratégia para isso, do que propriamente estar a antecipar cenários que nós não... Podemos pensar que vão acontecer, mas efetivamente ainda não aconteceram. Não sei se, Sim, se faz sentido. Eu acho que nós temos que ter sempre uma abordagem, nós vamos cometer erros. E volto a dizer, eu acho que nós temos que ser... Nesta conferência de volta da Microsoft, eles diziam nós somos mais exigentes às vezes com a inteligência artificial do que fomos connosco. Aí é preciso lembrarmos do percurso científico e que nós fizemos todos coletivamente como humanidade. Foi sempre um percurso de muita experimentação em que muitas coisas não correram bem. Nós obviamente gostamos de pensar nas que correram bem e que hoje em dia consideramos ciência, medicina e tudo mais, mas há uma história para trás de coisas, pessoas que tentaram fazer e que não correu bem. E essas experiências também foram boas para nós, permitiram-nos saber, olha, não é por aí, nós não queremos nada disto. E a história da tecnologia escreve-se também muito assim. É óbvio que nós vamos ter que fazer esses erros. Aqui as boas notícias é que estamos todos a falar sobre isso. Pronto. E então acho que pelo menos isso é positivo. A questão da regulação, portanto, há um tema que ainda não falámos, tem a ver com a utilização da inteligência artificial para a produção de fake news, por exemplo. E num ano como este, onde há mais de 40 eleições, a questão da desinformação foi elencada como uma das maiores ameaças para o desenvolvimento da economia mundial. E, portanto, aqui sim também é preciso fazer alguma regulação. E a regulação começa desde logo connosco e na maneira como, quando utilizamos a inteligência artificial, sermos claros com o utilizador final e com o consumidor final, dizendo isto está a ser feito com base em inteligência artificial ou com recurso a modelos de machine learning, seja o que for. Alguns exemplos fantásticos. Há um jornal no sul na Califórnia que foi lançado, teve em todos os meios possíveis e imaginários, tinha um diretor, tinha jornalistas, e na realidade não existia. Foi um movimento criado para provar a força da desinformação. Aquilo nunca existiu. O próprio New York Times já foi vítima de uma cronista que não existia. E, portanto, nós próprios, enquanto meios, cometemos erros, mas estamos, como a Joana dizia, alertas e seremos parte da solução. Estava a lembrar-me da história de alguns cronistas, que podemos dizer, entre aspas, foram apanhados por copiarem, mas estávamos a falar de humanos, não é? Agora estamos aqui num outro paradigma que ou seja, essa pessoa existia. Aqui, cronistas que não existem, que são criados pela é de facto incrível. Alguém quer juntar-se à conversa? Alguém quer colocar alguma questão? Alguém quer fazer alguma partilha? Sim, um microfone, está bem? Obrigado. Partilhe só connosco o seu nome. Miguel. Olá, Miguel, bem-vindo. Há pouco falava na questão de haverem notícias que a inteligência artificial poderia contribuir para acrescentar algum tipo de informação mais em cima da hora. Eu acho que hoje em dia o imediatismo e a necessidade que as pessoas têm de ter acesso à informação de forma mais rápida acabará por colocar a inteligência artificial como uma ferramenta muito perigosa na mão dos meios de comunicação, no sentido em que, se os dados que essa inteligência artificial produz não forem devidamente validados por alguém humano, corremos o risco de estar a produzir fake news ou notícias imprecisas e conteúdos imprecisos por incompetência de um LLM que, um bocadinho também no seguimento daquilo que foi dito há pouco, por falta de capacitação dos utilizadores, há a incapacidade de compreender que aquilo que é produzido por um LLM à data de hoje é feito de uma forma super convincente, mas não adere obrigatoriamente à realidade.
E a forma como o output de um modelo de linguagem é feito é tão convincente que, para um utilizador que não domina o assunto muito bem, corre o risco de passar para os outros conteúdos que não são verdadeiros sem sequer se aperceber que está a produzir fake news. E numa altura em que eventualmente nós chegaremos a um momento em que a inteligência artificial seja usada para acelerar a divulgação de conteúdos, corremos um risco muito grande de estar a disseminar informação que não corresponde à realidade. E um bocadinho relativamente àquilo que estava a falar também. Sei que vos aconselho a consumir informação em meios como os da Média Livre ou da Mídia Capital, em vez de nas redes sociais e em modelos de search que não identificam fontes, por exemplo, que é um dos riscos que nós temos. Portanto, por favor, nós temos que fazer parte desta solução. Portanto, e também ajudam a indústria também. Claro, sim, mas ajudando-nos. Claro, Isto é verdadeiramente orgânico, não é? Portanto, O ChatGPT-4 já faz notificação de fontes, finalmente. Algumas, não de todas, mas sim, é verdade que está a tentar evoluir nesse... Porque a não identificação de fontes é um risco para o negócio dos mídias, obviamente, porque quebra a ligação entre o utilizador final e o meio, mas é também para o utilizador final, claro, obviamente. Muito bem. Mais alguma partilha? Não, para já. Então desafio a Joana e a Isabel para uma última ideia, para nós fecharmos este painel. Joana, como é que fica a indústria dos média daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos? Eu sei, é um desafio. Não consigo sair assim muito daquilo que disse agora. Acho que não é um amanhã, é um presente. E é um presente que eu acho que é positivo na medida em que, e nós falávamos disso também agora um bocadinho antes de começarmos esta conversa, em que nós vamos também, é um desafio para nós vamos ter que provar que também somos melhores do que esta inteligência artificial, não é? O que é que nós podemos acrescentar, e eu acho que isso é um desafio que às vezes é um bocadinho assustador para nós, não é? Pensarmos, então, se eles fazem isto, se faz isto tudo o algoritmo, o que é que eu vou fazer? E portanto acho que isso também nos vai desafiar a sermos melhores como profissionais e a pensarmos os negócios de uma forma um bocadinho diferente do que temos feito. E portanto acho que voltando à ideia principal, acho que neste momento é muito difícil pensarmos em indústria dos mídias e fazermos o trabalho que fazemos. É preciso lembrarmos que quando falamos às vezes do passado, esquecemos que hoje em dia nós estamos a alimentar canais 24 horas de notícias, nós estamos a alimentar contas de Instagram e de Facebook, ou seja, nós temos um volume que é absolutamente avassalador. É impossível nós compararmos com o que se passava há 20 anos. Portanto, esses tempos não vão voltar atrás. De que forma é que nós podemos então fazer face a isto tudo e tendo em atenção isto que o Miguel estava a dizer, não é? De que forma é que nós podemos entregar muito e entregar bem? E eu acho que estas ferramentas nos podem ajudar e eles o algoritmo não repete nada que não tenha sido ensinado por nós. Também é preciso, o algoritmo somos nós. Portanto, obviamente, se eu disser o Japão é um país africano, a culpa não é do algoritmo, eu é que escrevi isso e ele no fundo, portanto também ajuda-nos aqui a sermos vigilantes. E ainda há outra coisa que é importante dizer em relação a esta questão das fake news, porque é uma preocupação grande. As próprias tecnológicas têm que ser as nossas aliadas nisto. A Google tem alguns programas precisamente que são muito eficazes a identificar fake news, portanto eles vão ter que ser nossos aliados aqui e isto vai ter que ser feito sempre em conjunto com a Google, a Microsoft, a Meta, todas essas tecnológicas. Isabel? Sim, acho que a colaboração é uma palavra fundamental nesta quarta revolução digital. Acho que, a exemplo do que há no mercado lá fora, já 30 e tal % das empresas de mídia têm guidelines deontológicos sobre a utilização da inteligência artificial nas redações e no negócio. São boas práticas. Há pouco perguntávamos se podias perguntar sobre o novo canal da Média Livre e eu estava-te a dizer que será provavelmente o primeiro meio cujo estatuto editorial já inclui um parágrafo sobre a utilização da inteligência artificial na redação. E, portanto, é com esta aprendizagem e desta maneira que o homem-máquina temos que E a própria dizer. redação está também já a ser desenhada, já a pensar naquilo que a inteligência artificial pode...
pode de facto ajudar, Sim. ou seja, Na realidade, as ferramentas, não é, sim, que podem... nós já usamos atualmente Certo. variadíssimas, sendo dezenas e dezenas de ferramentas de inteligência artificial na redação e não só. Portanto, nós já temos esta prática. Agora, incorporar isto num estatuto editorial é de facto aqui o passo seguinte que diz isto faz parte da nossa realidade e, portanto, levanta aqui algumas questões éticas e deontológicas que têm que ser preservadas e os meios e os players tecnológicos, os stakeholders, têm que ter essa consciência. E não só nos mídias, há outras indústrias, sobretudo indústrias criativas, que devem ter fazer esta reflexão também. Muito bem, Isabel, Joana, muito obrigado. Eu vou fazer aqui uma partilha. Eu não a avisei que ia fazer isto, mas eu tenho mesmo que fazer essa partilha, porque só mostra a generosidade da Joana em estar connosco. A Joana foi mãe há 15 dias. E ainda assim está aqui connosco, Joana. Muito obrigado. Eu Isabel, que agradeço. muito obrigado Saí das palavras. por esta boa conversa.